Olá, meus amigos! Estamos aqui para mais um Dedo de Prosa no nosso canal. Alô, Assombração! Bom, gente, a história de hoje é, como eu digo para vocês, né? Primeiro eu tenho que receber a história, ler, ou às vezes me contam, né? E tentar assimilar aquilo tudo e contar do meu jeito, tá? Essa não vai ser diferente. É um pouco mais... Essa história foi um pouco mais extensa, mas eu já consegui fazer todo o arranjo dela para trazer e contar para vocês de uma forma que não tenha uma parte 2 do vídeo, tá? E não... Fica tranquilo, não vai ter, fica tranquilo. Então, gente, essa história, ela conta a história da Heloísa, da Jane e da Jussara, tá? A Heloísa e a Jane são irmãs. A Heloísa é um pouco mais velha, tá? E a Jane mais nova, lógico, né? E a Jussara é muito amiga da Heloísa. São muito amigas. A época que passa essa história. Foi me pedido nem falar mais ou menos a época, mas tudo bem, tá? Não precisa entrar nesse detalhe. Bom, e as três sempre andavam juntas, tá? A Heloísa, a Jane e a Jussara. Sempre andavam juntas e tudo. A Heloísa já era casada, tá? Mas não tinha filhos ainda, né? Então, estava ali ainda aproveitando a vida dela, passeando sempre com as amigas e tal. A Jussara sempre com elas. E certa feita ia ter um baile, que elas estavam programando, um baile beneficente na cidade, ali na cidade, né? Não é tão grande a cidade também, também a época não era tão grande. E elas estavam assim, elas eram meio que classe média, né? Não diria, hoje seria alta, com as condições que está o país, seria bem alta, mas na época era uma classe média bacana. Tudo bem. A Jussara e junto com a Heloísa estavam programando essa festa beneficente, né, para um hospital ali local, para ajudar, porque a Heloísa gostava bastante de fazer esse tipo de trabalho. E a Jane ia ajudar. Bacana. Aí elas estavam estavam fazendo toda a preparação e tudo. E elas estavam saindo de um restaurante, tinham almoçado na cidade, elas passaram em frente a um antiquário. E a Heloísa chamou a atenção dela um vestido, que era um vestido vitoriano, aqueles vestidos vitorianos, sabe? Que usa armação e tudo. Nossa, ela viu o vestido na vitrine e se encantou com o vestido e comprou. A Jane achou um absurdo, falou: nossa, um vestido tão caro desse, irmã, pra que você vai comprar um vestido assim, nesse valor? Ela falou: não, eu gostei, eu quero, e eu ir no baile, que seria um baile à fantasia, eu quero usar esse vestido. Tudo bem, tá bom, né? Legal. E a Jussara deu maior apoio, isso aí, amiga, compra mesmo, você gostou, tem que comprar mesmo, e tá tudo certo, tá bom. Cada uma ali escolheu sua fantasia. Ok. A Jussara levou aquele vestido para casa. Que era da Heloísa, né?
Falou assim, porque aí que a Heloísa era casada, então a Jussara falou assim, eu vou levar esse vestido para casa, depois eu te devolvo ele, né? Para o Luiz não ver agora o vestido que você comprou, que você gastou bem caro naquele vestido. Até hoje, vestido vitoriano é caro, né? Imaginei aquela época. Bom, aí a Heloísa falou, tá bom, leva pra casa, depois aí você me traz e diz que comprou e que me deu de presente, alguma coisa assim. Coisa de mulher, né? Hoje em dia a mulher esconde cartão de crédito do marido, algumas, né? Mas tudo bem, é só pra descontrair. Tá. Aí, beleza, tudo bem. Jussara levou o vestido, Heloísa foi pra casa, Jane foi pra casa dela também, e tudo bem. Aí, no outro dia, a Jussara levou o pacote, né, o embrulho, e falou assim, olha, né, fez um teatrinho ali com a Heloísa, e falou assim, olha amiga, o vestido que tô te dando de presente, o vestido pro baile, a fantasia e tal, e ali na frente do Luiz. Aí o marido da Heloísa, ai, obrigada amiga, que bom, ai, calma, fizeram um teatrinho ali, tudo bem. A Jane não gostou muito, porque a Jane tinha um pouco de ciúmes da amizade da Heloísa e da Jussara. Ok. E o que acontece? Com o tempo, porque o baile seria, mais ou menos, elas estavam programando, mas elas programavam com bastante antecedência, porque o baile seria lá pro final do ano. Mas elas estavam programando esse baile. Ok. Só que a Heloísa começou a ouvir umas coisas assim estranhas, né? E ela de súbito falava pro marido dela, você tá falando comigo? Ele falou, não. Tá tudo bem? Ela falou, não, tá tudo bem. Tá tudo bem. Mas começou a ficar meio assim, distraída, confusa com as coisas, né? Enfim. E a Jussara, que sempre ia visitar a Heloísa, percebeu. A Jane, acho que não, né? Sei lá, pela idade, não deu importância. Mas a Jussara percebeu e falou assim, amiga, você tá bem? Estou achando você estranha, tá tudo bem com você? Ela falou assim, tô bem, tô. Quer dizer, bom, terminou se abrindo com a amiga. Falou, olha, eu não tô bem, já tem dias que eu estou vendo uma pessoa, uma sombra, um vulto, ou seja lá o que for, passando por mim, mas assim, muito depressa. Ela caminha, eu sei que é uma mulher, eu sinto que é uma mulher, ela caminha, ela não corre, mas ela anda muito depressa, assim. Parece um coelhinho, sabe, anda bem depressa, assim. E isso tá me assustando, eu tô vendo isso, acho que eu não tô bem da cabeça. E eu ando e eu ouço essa mulher chorar. Ela chora muito, ela se lamenta muito e ela diz assim, mais ou menos assim, me devolve, me devolve. E chorando, ai, aquele chorinho. E ela fica sempre, o lugar que ela fica, quando passa por mim e sai rapidinho, andando, né, bem rápido, ela fica entre o vão da parede e o guarda-roupa do meu quarto. Então eu vejo aquilo, o Luiz, que é né, ele pergunta pra mim se está tudo bem, eu não tenho coragem de dizer pra ele, eu falo que tá tudo bem e fico rezando, mas as coisas não estão melhorando. Aí a Jussara falou, nossa amiga, mas como assim isso tá acontecendo? Há quanto tempo? Faz dias, mas quanto tempo mesmo? Ela falou, olha, foi desde aquele vestido que a gente comprou, aquele vestido que eu trouxe.
que você, né, a gente fez aquela coisa toda, foi desde essa época, eu não tenho mais sossego. Aí a Jussara falou, nossa, que coisa estranha. Aí a Jane, ouvindo a conversa, que ela tava ali, falou assim, então por que você não devolve? Mas ela não tava dando muita importância, porque a irmã tava falando, né, assim, jovem, tudo, né. Ela falou assim, eu devolveria, mas eu não sei se é isso, se é realmente isso que tá acontecendo, né. Pode não ser. Aí a Jussara falou, amiga, a gente tem que procurar alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí a Jane falou assim, nós temos que fazer alguma coisa. Aí ficou aquela conversa, tudo bem. A Jussara foi para casa. No passado alguns dias, a Jussara foi visitar a Heloísa e falou assim, e aí amiga, você tá melhor? Tá tudo bem? Você tá melhorando? Ela falou, não tô melhorando, a coisa tá do mesmo jeito e eu quero me livrar desse vestido, não sei se é o vestido ou não, é coisa da minha cabeça, as pessoas estão falando que é coisa da minha cabeça. Então já marcaram um psiquiatra, um psicólogo, enfim. E a Jussara falou, mas você tá louca? Imagina! Por que ir a um psiquiatra, a um psicólogo? Você não precisa. Eu acredito em você, imagina. Gente, pelo amor de Deus, né? A essa época demonizavam quem ia ao psiquiatra, ao psicólogo. Mas por favor, né? Porque aquela época era coisa de louco. Só o louco vai a um psiquiatra, a um psicólogo. Hoje em dia, qualquer um queria ter, com tanto problema que a gente tem na nossa vida, qualquer um queria ter um psiquiatra ou um psicólogo de bolso. Mas, enfim, né? Não ligue para os barulhos, não deixe para lá. Então, o que acontece? Ela começou a ficar doente mesmo, mas foi ao psiquiatra, fez todos os exames, fez todas o que podia ali, mas não acusou nada nos exames. Tava tudo bem com ela, assim, né? Fisicamente tava tudo bem com ela. E ela continuava vendo aquelas coisas. Aí a Jussara falou pra Heloísa, Heloísa, vamos eu conheço uma senhora, sabe, ela é muito boa pra ver coisas assim, ocultas e tal. A Heloísa não acreditava nessas coisas e falou, não, amiga, não tenho nada, o médico disse que isso aí deve ser um estresse que eu tô passando, e meu marido trabalha demais, e talvez eu queira a atenção dele, porque é mais madrugada mesmo, então talvez eu queira chamar a atenção dele. E isso está se desenrolando. Jussara falou assim, não sei, pode ser isso, mas também pode não ser. Então vamos fazer essa consulta, né? Que eu tenho certeza que essa senhora, que ela pode dar mais uma luz do que está acontecendo. A Heloísa não quis. Não precisa e tal. Mas a Jussara insistiu demais. Ok. Foram que era mãe de santo ali, e cartomante também. Gente, não importa a denominação. Desde que você faça para o bem, não importa a denominação. Isso aí é o de menos. O importante é fazer para o bem. Usar o teu conhecimento para o bem. A senhora olhou para ela, falou assim, minha filha, tem coisa com você. A Heloísa já pensou, né? Lógico que tem coisa comigo. Eu tô passando por tudo isso, eu venho aqui, a senhora vai falar mais isso mesmo, né? Que tem alguma coisa comigo. Isso é fato. Ela falou, minha filha, tem duas de você.
falou, o quê? 2 de mim? Ela falou, é. E uma eu tô vendo aqui que tá tendo problema com o seu marido. É meio de praxe de cartomante falar isso, né? Sempre envolve marido, sempre envolve essas coisas. Tem algumas que são charlatãs, mas tem outras que são sérias, né? E naquela época eu acredito que era alguma coisa mais séria. Ela falou, ah, sim, tá, tem coisa com meu marido e tem 2 de mim. Ela falou, é. E contou pra ela o que ela tava passando em casa, com as coisas que ela tava vendo e tal. E ela começou a ficar assim, isso aí ela não teria como saber não. Eu sou casada, tudo bem por causa da aliança. Mas ter 2 de mim, não, só tem eu, né? Ela falou, tem 2 de você. Minha filha, preste atenção. Tudo bem, fez a consulta, conversou com a senhora lá, foi para casa e contou pra Jane. A Jane, né? A Heloísa era mais ingênua, assim, embora fosse a mais velha, ela era mais assim, sabe? Ela era cética, mas também ela não acreditava muito que alguém pudesse fazer alguma coisa contra ela, alguma coisa assim, nesse sentido, assim, paranormal ou sobrenatural. E a Jane falou pra ela, olha, minha irmã, eu vou te falar uma coisa, eu não confio na tua amiga. Eu não confio, ela é uma mulher meio estranha. A Jussara parece que, sei lá, ela quer saber da tua vida o tempo todo e você não precisa dar explicação da tua vida pra ela. E aí, o que aconteceu, né? Eu já fico brava, entendeu? Você já sabe que eu não tenho filtro mesmo, já fico brava mesmo, né? Enfim. Que poxa, não acreditar em nada, você tem que acreditar em alguma coisa, pelo menos ter o benefício da dúvida, né? Será que é? Será que não é? Enfim. Mas a Heloísa gostava muito da Jussara e falava, não, é minha amiga, imagina, não é nada disso, não, tal. Enfim, ela falou, eu tô te falando, tá? Eu não gosto dessa tua amiga. A Jane falando pra Jussara. Tá, passou-se o tempo, alguns dias, não foi muito tempo, é uma semana que seja. A Jussara foi visitar a Heloísa. E a Heloísa já estava bem mal. Já não conseguia mais comer. Já estava numa situação assim, estava bem, perdendo peso. Não conseguia se alimentar. Estava mais assim, né, aérea do que o de costume. Que ela já estava aérea antes, né, mas estava mais ainda. Aí ela falou assim, deve ser a medicação que eu tô tomando. Acalmou a Jussara. A Jussara falou, não, você tá mal. Ela falou, não, deve ser a medicação que eu tô tomando, mas tudo bem, tá tudo bem, eu vou ficar bem, tá? Vai dar tudo certo, eu vou ficar bem. Tá bom. Aí o que acontece? A Jane falou pra Jussara, parece que ligou pra Jussara, alguma coisa assim, e falou assim, olha, a Heloísa foi internada, ela tá internada, eu vou visitá-la. Ela falou, nossa, eu não sabia, você devia ter me avisado. Ela falou, pois é, mas eu não avisei, tá, eu tô indo visitá-la. Ela falou, vou também. Ela falou, tá bom, só que quem dirigia era a Jussara, e levou a Jane no carro dela, foram pro hospital. E ela viu a amiga dela assim, né? Só que antes de ver a amiga, a Jussara, a Jane parou a Jussara e falou assim, eu acho que eu esqueci minha bolsa no teu carro. Eu vou lá buscar. E a Jussara falou, não vai buscar nada não, deixa que eu pego.
deixa que eu pego, eu não preciso ir lá não. Ela falou, imagina, me dá a chave, eu vou lá rapidinho, eu vou buscar a minha bolsa, é só isso. Ela falou, não precisa. Eu vou buscar pra você, tá bom? Ela falou, tá bom. Deixou pra lá. Aí a Jussara foi lá pro carro dela, pegou a bolsa da Jane, né? E olhou assim a bolsa, fechou a bolsa e voltou pro hospital. Tudo bem. O que aconteceu? Depois dessa visita, alguns dias depois, também alguns dias, a Heloísa teve alta e foi melhorando gradativamente. Foi melhorando e tal, nananã. E a Jussara foi visitá-la, né, e tudo, e ela falou assim, você tá bem, amiga, você tá melhor, você tá melhorando mesmo? Ela falou, tô melhorando, eu não... Ela falou, você tá vendo aquelas coisas? Ela falou, não tô vendo mais nada, não tô ouvindo nada, e eu tô melhorando mesmo, graças a Deus, muita oração e tal. A Jane estava ali por perto e com uma cara meio brava, entendeu? Olhando pra Jussara. Tá bom. A Jussara ficou toda feliz, ai que bom, que maravilha, era isso que eu queria e tal, enfim, foi embora. Mas a Jane, quando a Jussara foi embora, a Jane falou assim, eu não gosto dessa tua amiga, eu te falo, eu não gosto dessa tua amiga. Ela é estranha, ela falou assim, ai para, eu conheço a Jussara há mais tempo, tá? Você era criança ainda quando eu conheci a Jussara. A gente tem amizade desde de criança, você era mais jovem, mais nova e, enfim, você não lembra, mas a Jussara sempre foi nossa amiga, amiga da família, sempre foi uma pessoa muito querida. Ela falou, então tá bom, deixa pra lá, tá? Aí ela ficou assim, só que a Heloísa ficou pensando, por que a minha irmã tá falando essas coisas pra mim? Por que ela vive falando isso da minha amiga, da Jussara? Por que ela tá com essa coisa assim, sabe, me colocando contra ela? Por que ela tá fazendo isso? Aí ela decidiu, falou, bom, quando a Jussara vir aqui, eu vou perguntar pra ela. Eu vou conversar com a Jussara. Porque, sei lá, a Jane fala umas coisas e falava muita coisa pra ela. Ela falou, eu vou conversar aqui com a Jussara. Ai, tá bom. Jussara foi na casa dela. Aí a Heloísa pegou e falou, Jussara, eu preciso falar com você. Olha, a Jane tem me dito umas coisas há muito tempo, desde que eu comecei a ficar doente. E nós fomos lá naquele dia, naquela senhora, que falou que tinha duas de nós. Eu vou confessar para você que aquilo ficou na minha cabeça, duas de nós. Depois que eu me internei, né, que eu melhorei, eu tô percebendo que a Jane não está muito bem. A Jane tá ficando meio, sabe, doente e tudo mais. E aquela senhora havia falado para mim que era mais uma de mim, né? Outra de mim. Aí a Jussara ficou só olhando. Falou, Ela falou, pois é. A outra de mim, eu acho que é minha irmã. E minha irmã vem me falando coisas. E eu não tô achando minha irmã muito... Ela não tá muito bem. Só que eu não falei nada pra ela, guardei comigo. Ela só tá perdendo, né, um pouco de peso e tudo. Mas eu não sei. Não sei se que ela terminou absorvendo tudo, o que eu passei, enfim. Aí a Jussara abriu a bolsa dela, né? Abriu a bolsa e mostrou para a Heloísa. Olha isso aqui. A Heloísa olhou e falou, o que é isso? Ela falou, olha isso aqui.
Heloísa viu um bonequinho com uma roupa parecida com a dela, com um tecido parecido com as roupas dela, né, e tudo. E ela falou assim, peraí, é um bonequinho que parece comigo, uma bonequinha que parece comigo? Ela falou, o nome disso é voodoo. E contou pra ela que quando elas foram naquela senhora, a Jussara ficou assim com aquilo na cabeça e no outro dia voltou lá naquela senhora. Falou, preciso ajudar minha amiga, alguma coisa está acontecendo. E essa senhora falou, olha, tenha um objeto, uma coisa, com uma pessoa muito próxima a ela, que está fazendo ela adoecer. E essa pessoa quer o marido dela, né, da Heloísa, que era o Luiz. Aí a Jussara contou e falou, olha, no dia do hospital, a tua irmã deixou a bolsa no meu carro e eu não deixei ela ir buscar, porque eu precisava, foi uma coisa divina e foi a chance que eu tive de pegar a bolsa e ver o que ela carregava com ela, porque essa senhora falou que ela carregava aquilo com ela. E quando ela falou outra de você, era isso aqui. E era um vuduzinho, um bonequinho ali, com algumas agulhas espetadas assim na parte da cabeça, né, do bonequinho. A Heloísa ficou olhando pra cara dela e falou assim, tá, você parece cética, você parece que não acredita nas coisas, mas é isso que tá acontecendo. E mais, Luiz e Jane já estão juntos há um bom tempo. Falou, não, isso não é verdade. Ela falou, é verdade sim, e eu tenho como te provar. Bom, segundo a Heloísa, né, realmente a Jussara, ela provou, né, que a Jane estava realmente com um marido, um cunhado, né, o marido da Heloísa. Enfim, aquilo era realmente para fazer com que a Heloísa ficasse doente, cada vez mais doente. Aliás, não tinha nada a ver com o vestido, não tinha nada a ver com aquilo. A outra dela era um vuduzinho, era aquilo. Aí a própria irmã estava fazendo isso com a Heloísa. O sangue dela estava fazendo isso com a Heloísa. E ela, muito esperta, Jane, muito da esperta, estava fazendo intriguinhas entre Heloísa e Jussara, que eram amigas. Porque ela sabia que a Jussara não era boba. Então, o que aconteceu? A Heloísa e a Jussara também prensaram a Jane. Aí a Jane chorou, a Jane despedaçou em choro e falou que foi seduzida e tarará, e já sabe a história, né? Como é que é. Bom, gente, quem estava fazendo maldade era a mesma irmã. Ela confessou. Mas falou que porque estava desesperada, enfim, deu as desculpas dela. Porque é até bíblico, né? Há amigos que são mais chegados que irmãos. O próprio sangue dela estava fazendo isso com ela. Mas como a Heloísa era uma pessoa muito boa, é uma pessoa muito boa, não se livrou. A Jussara conseguiu com que aquela senhora fizesse ali alguma coisa que revertesse aquilo, que saísse dela aquelas energias negativas, aquela invocação negativa, aquela coisa horrível que estava sugando ela. Conseguiram, por amor, gente, por amor, por sentimentos bons. Não precisa muita coisa, não, só basta sentimentos bons. E ninguém fez
nada pra Jane, ninguém tinha feito nada pra ela, pra voltar contra ela ou coisa parecida, ninguém tinha feito nada. A Jussara falou, não fizemos nada. Mas ela começou a sentir, porque eu acho que foi recalque. Que ela falou, minha irmã tá melhorando, ela não tinha que estar melhorando, e ela tá melhorando. E ela começou a adoecer. Não tava adoecendo, não. Tá bem, obrigada, por enquanto, né? Sei lá, até quando. Bom, gente, moral da história, a Heloísa separou-se do Luiz, óbvio, né? Jussara conseguiu o que queria, mas Luiz, quem faz com uma, faz com outra. Luiz já tá com outra. Então, Jane perdeu a Heloísa, a irmã, né? E também o paixonite dela, né? Sem amor, coisa nenhuma. O Luiz não tá com nenhum nem outro. A Heloísa não deseja mal nenhum pra Jane, mas mal nenhum, de jeito nenhum, quer que ela seja muito feliz na vida dela. Porém, não quer mais ela perto, e ela tem a sua razão. Nunca falou pra ninguém, nunca falou nada. A Jane sabe, porque óbvio, mas a Heloísa não quer. E tá certa, ela tá se preservando. Tem que ser assim mesmo. Bom, é porque tem teu sangue, né? Às vezes, eu falei, a Jussara era mais a irmã da Heloísa do que a própria irmã. Então, gente, essa história eu ainda enxuguei bastante, né, pra conseguir contar pra vocês. Porque ela é extensa também, eu consegui trazer o máximo, tá tudo explicado aqui, não precisa de um segundo vídeo pra falar dessa história. E a Heloísa está bem, graças a Deus, né? A Jussara e ela continuam amigas e com ela está tudo bem. Agora, a Jane, só o tempo dirá. Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, ninguém planta pedras, vamos dizer assim, metaforicamente, pedras, vai colher flores. Isso não existe, né? Ainda mais com alguém tão próximo. Aliás, com ninguém você pode fazer uma coisa dessa. Mas uma pessoa ainda tão próxima, eu acho... Infelizmente, né? A vida é assim. Mas então, gente, essa foi mais uma história que parece uma ficção, realmente parece coisa de novela, mas eu sempre falo, a vida real, às vezes, ela é bem mais interessante de qualquer novela. E muitos dramaturgos, eles pegam essas coisas da vida real e transformam em novelas, não é? Tem sempre uma vilã por aí, e sempre uma mocinha, e sempre um problema a ser resolvido. Às vezes com final feliz, outros não. Mas esse, graças a Deus, foi mais um final feliz. O voduzinho saiu de retro. Então, muito obrigada, meus amigos. Quero que vocês também deixem seus comentários aqui do que vocês acharam dessa história, da atitude dessa irmã, né? E o que vocês acham de tudo isso? Se puderem, se quiserem, deixe seu comentário, ou o seu like, ou apenas a visualização. Isso já é bacana, porque nós estamos tendo essa interação. Tá bom? Então, um beijo e a próxima prosa do nosso Alô Assombração!